adivinha isso aqui, quando alguém vai pedir alguma coisa, adivinha aquele ali, que é secretário, Lúcio Gisto, todo dia, o dia inteiro, noite, dia e noite, noite, dia e noite. Eu advirto, não pode, tem que ser desse jeito, mas eu fundamento, digo aonde, digo por quê. Tá certo? Agora, alguns pareceres não são necessariamente divulgados, porque eu preciso ter uma orientação para a pessoa do prefeito. Ele também é o prefeito, entidade, prefeito, agente político, mas ele também é uma pessoa. E eu vou passar para ele as minhas visões do que eu tenho da questão. Que eu tenho muito claro. Eu tenho muito claro. Só que eu, como membro da comissão, como procurador do município, vou passar para ele todas as questões que ele tem que decidir, o que ele pode fazer para ele poder chegar ao final dessa questão. A segunda é que ele vai dizer o que precisa fazer. Eu não entrei nessa comissão para pedir por ele, não. Ele me botou nisso. E eu obedeço. Sou uma pessoa obediente, então eu fiz parte. Agora, se ele vai nomear novamente, ou ter outras comissões, outras audiências, etc., ele vai decidir. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é a audiência que nem a lei exige. Pode olhar na lei lá, que não existe. E nós estamos coletando todas as informações. Eu tenho dados técnicos que vão ser publicados. Inclusive, se for fazer a licitação, quando o edital for publicado, qualquer pessoa, não é qualquer cidadão de Paraíba do Sul, não, qualquer pessoa pode mandar um e-mail lá para o setor de compras e falar assim: estou impugnando o edital no item tal, tal. Isso acontece dia e noite na prefeitura, dia e noite, toda hora. E quando as pessoas estão certas na impugnação, eu, no meu parecer, acolho. E passo para o secretário de compra e ele geralmente acolhe o meu parecer. Quando ele não acolhe na nova lei de licitação que está no Congresso, que é muito melhor que essa que está aí, fala que os pareceres não são obrigatórios, porque hoje o Tribunal de Contas bota uma faquinha no pescoço do prefeito. O procurador dá um parecer contrário para ele não cumprir o que o procurador falou, é um problema para ele, é um problema pessoal. A nova lei de licitações diz que ele poderá não seguir a orientação do seu corpo jurídico, desde que apresente uma outra solução jurídica. É lógico, ele é o prefeito, vai poder fazer isso. Então, nós vamos passar para ele. Eu só não posso falar assim: nós vamos fazer aqui 12 audiências públicas a mais, 120 audiências, eu não sei. Eu vou passar para ele o que eu consegui nesse longo calvário que eu estou nele, que eu acho que ninguém em Paraíba do Sul passou o que eu passei. Não, o senhor é inocente, o senhor é meu aliado, e é uma pessoa que eu prezo, e que eu admiro, e que fez o que eu queria que fizesse. Dizem até que eu que passei para o senhor denunciar o contrato lá, mas não foi, o senhor sabe que não foi. Porque, muitas das vezes, nós temos ilegalidades que as pessoas querem que elas continuem. Porque as pessoas não gostam de mexer nessas coisas, eu gosto. O que eu vou fazer é dizer para o prefeito: Sua Excelência, o senhor tem que dizer para o povo do Paraíba do Sul, da maneira como o senhor vai fazer, o senhor vai decidir. O porquê que o senhor vai fazer uma concessão, se vai, em que molde o senhor vai fazer, se vai, e se o senhor vai fazer uma autarquia, em que molde que vai fazer. O senhor tem que justificar isso, é obrigação do senhor. Obrigação do senhor. Agora, se o senhor vai ouvir mais o povo, vai fazer novas audiências, novas situações, vai chamar um xamã, vai chamar um espírita, não sei, o senhor vai ter que decidir. O que eu consegui levantar, eu consegui adiantar muito, consegui chegar muito, juridicamente eu cheguei em tudo, com certeza, e administrativamente o que é possível fazer, porque na administração pública você tem que trabalhar mais ou menos como é no privado, só que você tem que justificar e por escrito. O privado não tem. Não tem. Então, a justificação é natural do ato. O ato é vinculado, não é arbitrário, não é da cabeça dele, faço porque faço, mando porque mando. Nunca. Mas se ele tiver condições de explanar e dizer o porquê, mesmo assim, tem que passar para o Ministério Público, que vai realizar a formalidade
do ato. As empresas que estão interessadas em pegar, em conseguir a concessão, vão também ter o seu jurídico ali. A SEDAI vai ter o seu jurídico também. E outras pessoas interessadas. Se tem uma coisa mais fiscalizada do que o processo que está sendo feito, é esse. Todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito de questionar. E nós vamos terminar o trabalho da comissão na quarta-feira. Se a publicação falou que vai ser publicado o edital da licitação, se tiver isso publicado, que eu não me lembro, no poder de autotutela nós vamos corrigir isso. Nós corrigimos os nossos erros quase todos os dias. Eu erro quase todo dia. E tenho a consciência e a humildade de consertar os meus erros. Apesar de que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que me visitou, que eu não vi a cara dos caras, mas que falaram que a procuradoria que eu dirijo vai ser usada como modelo para as outras procuradorias. Apesar de que eu acho que a minha procuradoria está longe ainda de ser um modelo. Então, foi nesse sentido que eu disse que eu não posso falar no lugar do prefeito, eu não posso mesmo. Eu vou dizer aí, as pessoas, senhor prefeito, estão querendo que o senhor faça isso, isso e isso. As pessoas, senhor prefeito, colocaram isso, isso e isso. Ele vai ler a ata, ele vai ler, ele vai ver a gravação, ele vai saber de tudo. E mais das minhas ponderações, e mais daquilo que nós vamos escrever e passar para ele. O nosso colega lá, que é o defensor das autarquias, nesse sentido, ele, como cidadão sul-paraibano e como contribuinte de impostos, ele tem que ser, eu tenho que falar para ele, ó, vai ter autarquia por causa disso e disso e disso. Ou eu sou obrigado, quer dizer, o município, né, é obrigado a falar para ele assim, não vai ter autarquia não nesse momento por causa disso, 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 disso e disso. É obrigação. É óbvio que é obrigação. Agora, como que o prefeito vai chegar no final dessa obrigação, mas quantas pessoas ele vai ouvir, mas eu não sei. Aí é um exercício de futurologia. O que eu vou fazer é entregar no meu cronograma, depois de amanhã, o término do nosso trabalho, que se constou do nosso edital, que é a publicação do edital, nós vamos republicar com a conclusão certa, que é o término dos estudos técnicos da comissão que estudou o resultado da proposta de manifestação de interesse. Porque a empresa que fez a proposta de manifestação de interesse, toda hora ela fica com o seu ferrinho cutucando. E aí? O que decidiu do meu estudo? E aí? Vai ter licitação ou não vai? E aí? Eles têm esse direito. É direito deles. Eles também ficam, porque a SEDAI do outro lado fica fazendo a sua pressão, a empresa que fez a PMI e outras que visitam, que têm interesse, que manifestam interesse, também ficam, e o Ministério Público, é um contexto muito complexo. Eu consegui chegar ao final para pelo menos indicar ao prefeito o que pode ser feito para que ele possa decidir e diante da população sul-paraibana colocar a definição de um problema tão complexo que dura muitos anos. 2008 foi feito o contrato. O contrato não está denunciado pelo que a SEDAI deixou de fazer. Poderia ser denunciado por descumprimento, mas não foi por aí. Foi denunciado pela nascedouro. Ele nasceu ilegal. Ele nasceu ilegal. Então, por isso que ele está denunciado. Eu e o prefeito assinamos a denúncia do contrato para a SEDAI. Eu mandei lá no Rio de Janeiro entregar na mão do presidente da SEDAI. Está aqui a denúncia. E aguardei a ação judicial da SEDAI. Juro para vocês. Falei, agora vamos ver o que eles vão falar, né? Eles vão lá na justiça, vão brigar com o juiz daqui, depois vão lá bater na porta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eles são a SEDAI, são coleguinhas dos desembargadores. Vamos ver o que vem de lá. Sabe o que vem de lá? Nada. Durante todo esse período, a gente recebeu a informação que todo esse procedimento foi iniciado a partir de uma recomendação do Ministério Público.
E eu, particularmente, como população, tomei conhecimento disso, salvo engano, em janeiro ou fevereiro de 2019. Né? E o prefeito recebeu essa recomendação em novembro de 2018. Está aí o protocolo aí que todo mundo recebeu. Acontece que o chamamento público 03 de 2018, que objetivou convocar pessoas físicas, jurídicas, privadas, para apresentar estudos técnicos com relação ao tratamento de esgoto e ao abastecimento de água, ele foi publicado em 31 de julho de 2018, portanto, anterior à recomendação do Ministério Público. O que a gente pode subentender? Que o município já tinha conhecimento da ilegalidade do contrato e já estava tomando providências para isso? Porque o edital de chamamento foi publicado no dia 31/7 de 2018, portanto, com data anterior ao documento que nos foi informado que foi o fato gerador das atitudes tomadas pelo Poder Executivo Municipal. Nós sabíamos que estava em investigação e nós tínhamos noção que o contrato da Copasa, o contrato da SEDAI, era absoluto e totalmente ilegal. Então, eu me dirigi ao prefeito e disse: o contrato da SEDAI é ilegal. Ele falou assim: não acredito. Você acha que é? Eu falei: tenho certeza. E aí, como vamos fazer? Eu falei: nós temos que publicar uma proposta de manifestação de interesse para verificar, porque nós não temos corpo técnico para fazer um estudo. E esse estudo, ele falou assim: mas e se essa empresa fizer o estudo e eu não licitar? Você não paga nada. É a lei. Ah, pode fazer isso? Eu falei: pode fazer uma proposta de manifestação de interesse. Até uma pessoa fez com um professor da universidade, poderia aparecer aqui um camarada, só que ele não ia ter a garantia que ia receber nada. É a lei. Se a prefeitura fizer uma autarquia, eles não ganham nada. Eu posso usar isso tudo que está aqui para a minha autarquia, de graça, porque eu não sou obrigado. Agora, se licitar e eles ganharem, também ninguém tem que pagar nada. Mas se licitar e outro ganhar, ele tem, pela lei, direito de falar assim: aqui, meu colega, quero receber do cara que ganha. É a lei. Então, foi feita a publicação de manifestação de interesse, porque o contrato da SEDAI, ele já era, ele não foi nulo pela recomendação do Ministério Público. A recomendação do Ministério Público foi para que o prefeito tomasse providência, mas nós já estávamos preparados para ver o que faríamos. Não sabíamos o que faríamos, porque eu falei: se alguém te denunciasse, o prefeito, que o senhor está tocando um processo ilegal, o senhor vai ser processado e o senhor vai ter que chegar lá e falar assim: o que eu fiz? Aí você fala assim: eu já estava tomando providência, já estava fazendo um estudo, e foi a defesa que eu fiz dele, porque ele também foi processado criminalmente lá no Rio de Janeiro. Aí chamaram: o que vocês fizeram? Eu peguei essa papelada, nem tinha essa papelada ainda, só tinha o edital. Eu falei: nós já chamamos um processo para chamada pública. Aí o procurador do Rio de Janeiro falou assim: o senhor fez? Fizemos, está aqui, ó. Nós estamos querendo fazer um estudo para verificar essa legalidade, esse estudo, então vocês estão tomando providência? Sim, senhor. Eu não vou processar o seu prefeito criminalmente, não. Eu agradeço o senhor. Então, é uma medida acautelatória, mesmo que ele não faça nada. A questão da SEDAI veio do Ministério Público, mas não a questão da ilegalidade de denunciar o contrato. Ele disse: se você não denunciar, nós vamos te processar. Aí nós informamos ao Ministério Público que já tínhamos feito isso. O inquérito civil dele longo. Aí ele falou: não, eu não quero só que vocês façam, eu quero que denuncie o contrato. E nós denunciamos. A denúncia do contrato veio da recomendação do Ministério Público, mas o estudo da ilegalidade do contrato veio de antes, porque nós já tínhamos conhecimento que o contrato era absolutamente, totalmente ilegal. Mas só a empresa Águas do Brasil participou. Foi feito um edital, todo mundo poderia ter participado, tá certo? Foi publicado no jornal de grande circulação, só a Águas do Brasil que participou. E, evidentemente, como ela participou e apresentou os requisitos legais,
E isso nunca foi escondido de ninguém, foi publicado nos jornais, todo mundo sabe. E se tiver a concessão, ela, por lei, ela pode participar. Não diferentemente na nova lei de licitação que está no Congresso, as empresas poderão apresentar projetos e elas poderão participar. Hoje é uma proibição que tem na lei de 866/93, que eu chamo ela de Já Vai Tarde, que ela vai ser modificada com certeza pelo novo projeto, que não é bom, mas é bem melhor do que ela. Então, tomar providência com relação ao contrato, eu já estava tomando, com a vagareza que é de uma administração municipal, que é muito difícil. O Ministério Público, que não tem que ficar explicando muita coisa para ninguém, só fez a análise e meteu, como diz o pessoal na gíria, meteu a letra. Falou, denuncie, sob pena de improbidade. O que eles fazem? Eles recomendam. É muito fácil falar assim, nós vamos enfrentar o Ministério Público. Porque aí ele não entra só com ação civil pública, não. Esse bendito, ele entra com ação de improbidade administrativa. Porque ele diz, agora que eu te provoquei, se você não agir, você vai estar agindo com má fé. Aí você não vai poder dizer que você é um cara honesto, você vai ser condenado por improbidade administrativa. E como nós temos aqui, o próprio estudo da água do Brasil traz também julgados aí, que nós já tínhamos conhecimento de outros, dizendo que a ilegalidade do contrato. A ilegalidade do contrato. Só que, ao fazer a denúncia à SEDAI, eu esperava que a SEDAI pulasse. Não de trazer os outros aqui para falar, não. Eu esperava que a SEDAI falasse, nós somos a SEDAI, empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, fosse na justiça e mostrasse que o nosso colega ali estava errado, que ele falou que o contrato está errado, ele está certo. Ainda falo mais do senhor. Só um minutinho. Esse contrato, eu solicitei, antes de fazer a solicitação da prefeitura, eu solicitei, é tudo registrado em e-mail, eu solicitei. Eu fui lá, falei com o senhor Nicolau, ele falou que era para mim fazer a solicitação por e-mail com a senhora, eu mandei para lá, está aberto lá, até hoje eles me responderam. Isso. Então, o contrato da SEDAI, se a SEDAI é joinha ou negativo, é outra parte. Não tem como manter o contrato da SEDAI sem licitação. Não tem como. Agora, o que nós precisamos informar da maneira que vai ser informado vai fazer autarquia e de que forma? E por que não fará e vai conceder? Isso é a resposta principal. E outra, se o prefeito for conceder e não explicar por que não fará a autarquia direito, alguém poderá acionar, né? E o contrário também. Então, Águas do Brasil pode falar assim, poxa vida, você mandou fazer um estudo desse e no final das contas ainda fez uma autarquia? Aí é a única que não pode reclamar. Porque ela sabia que estava se metendo. E é uma proposta de manifestação de interesse. E, aliás, é uma coisa fantástica da lei. Eu acho que muito devia ser isso para tudo. Tem uma nova lei das ONGs aí que tem umas coisas parecidas. Qualquer pessoa poderia propor à administração, a custo zero, qualquer estudo. Não é uma coisa certa? Eu acho. Poderia. Por que não? Agora, feito o estudo, se isso aqui for licitado e outro ganhar, ela vai ter que buscar o dinheiro lá com quem ganhar. É lógico. Mas a prefeitura não pagou R$1 por esse estudo aqui. Não pagou nada. E outro pode usar tudo que está aqui, porque isso aqui pertence, sabe a quem? No chamamento, ela renuncia o direito autoral sobre isso aqui. Isso aqui não é da Águas do Brasil. Isso é do município de Paraíso. De graça. Agora, se não tivesse aparecido ninguém da Águas do Brasil, que muita gente apareceu na época, outra gente, um queria, outro queria, só apareceu a Água do Brasil. Aqui não visitou, aqui não procurou, aqui não apareceu da publicação. Os outros que vieram aqui, não, faz aí que a gente faz. Começamos a ter visitações, ninguém veio. Não sei porquê, ninguém veio. A Água do Brasil veio.
Aí nós fizemos essa proposta de manifestação. Nós não estamos colocando o Ministério como um jogo de empurra que é o Ministério Público, não. O Ministério Público mandou denunciar o contrato da SEDAI. Que o estudo já estava em andamento, já estava. Agora, denunciar o contrato é o Ministério Público. Aí nós não quisemos enfrentar e não vamos enfrentar o Ministério Público naquilo que for recomendação, porque uma ação de improbidade, ela dura de 8 a 12 anos nesse maravilhoso país que é o Brasil. E quem é réu de ação de improbidade, algumas pessoas são réus de ação de improbidade, e muitas dessas pessoas são inocentes, não são todos os réus de improbidade que são culpados. Mas aí a pessoa entra na internet e fala assim: você é réu de improbidade. Aí vai no dicionário do Aurélio: improbidade é desonestidade. Você é réu por desonestidade, que o Ministério Público está te processando. Isso é uma mácula que a gente tem que evitar. Naquilo que a gente já leva de processo, eu não fui condenado, mas o Ministério Público vive processando a gente. Vive. É o maior deleite da vida deles. Vão processar o cara. E quando eu tenho como enfrentar o Ministério Público, tudo bem, mas quando eu mesmo tenho consciência clara, absoluta, cristalina, que o contrato é ilegal, como é que eu vou defender isso na justiça? Como é que eu vou defender isso na justiça? Se eu tenho consciência plena que o contrato é ilegal. Eu não posso manter aquele contrato ilegal. Eu não posso manter aquele contrato ilegal. O pessoal fala aí do serviço de ônibus, algumas pessoas reclamam e tal, mas na minha parte, eu enfrentei, e o desembargador do TJ determinou que tudo que eu fiz está certo, e a empresa não recorreu para Brasília. Ah, que pena. Eu ganhei, mas eu não posso correr um risco de enfrentar o Ministério Público simplesmente para dizer não, quem manda é o juiz, quero ver quem manda é o juiz, mas me dá uma improbidade. Me dá uma improbidade. Aí eu perco meus direitos políticos, o prefeito perde o direito político dele, eu tenho que pagar 100 vezes o valor do meu rendimento como multa civil. É muito bonito mandar eu e ele enfrentar o Ministério Público, mas as consequências vêm de mim e vêm dele. Muito bonito, né? Ah, não, vamos enfrentar o Ministério Público, o Ministério Público não manda nada. Não manda nada o quê? Nesse Brasil de hoje? Ou os senhores não veem em jornais? O Ministério Público mete uma ação dessa, me desculpe a ausência, o juiz da comarca, vocês acham que ele leva quanto tempo para ele aceitar a ação de improbidade contra o prefeito? Ele vai aceitar no minuto. No minuto. Agora não vai não, porque nós denunciamos o contrato da SEDAI. Então não tem improbidade. Agora a SEDAI tem que dar os pulos dela. Por que não dá? Por que a SEDAI não pega os doutos alfarrábicos e vai bater na porta do judiciário? Nem precisa bater na porta, mais que tudo eletrônico, porque ela deve saber que o contrato é ilegal. Ela deve saber. E nós vamos enfrentar não só esse, como todas as questões, até o término do meu ofício de procurador aqui. Nós vamos enfrentar e vamos publicar todas as questões, essa legislação caduca, toda a legislação extravagante, todas as emendas de lei orgânica feitas por resolução que não devia, tudo que tiver de ilegal nós vamos deixar e vamos terminar consolidando a legislação municipal. Pode ter certeza disso, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. E terminando a minha longa fala, que eu já falei muito, nós temos a obrigação de informar por que se será de uma forma ou de outra. Não é só dizer, não, nós vamos fazer, não, quanto que a SEDAI arrecada? A SEDAI esconde um bocadinho tudo, porque eu estou fazendo um cruzamento daquilo que eles têm de informação, daquilo que eu tenho de informação cruzada, porque eles esquecem também que eu executo a dívida ativa do município, né? Então eu tenho o cadastro dos contribuintes, então eu estou fazendo um cruzamento, eu sei quanto que eles cobram, tá? Eles falam que arrecada um determinado valor, e eu estou chegando num valor um pouco diferente. Eu preciso colocar no papel, e o prefeito precisa colocar no papel. O senhor disse que eu não sei o que ele vai fazer, porque eu não sei mesmo.
Eu vou passar para ele. Amanhã é o término do que foi falado aqui, e depois da manhã nós vamos relatar para ele, dizendo: senhor prefeito, é isso aqui que o senhor tem que agora responder para o seu povo. Após a sua explanação, procurador, só para a gente ser bastante objetivo, até então, eu falo por mim, mas acho que quem está aqui vai concordar, todos nós ouvimos do Poder Executivo e na sessão da Câmara, no Poder Legislativo, que toda essa história, eu não estou denegrindo, todo esse procedimento de um novo certame para a licitação do serviço, teve início com uma recomendação do Ministério Público. Por isso a urgência daquela votação na Câmara, ok? Só que a gente acabou de tomar conhecimento aqui de um novo capítulo, que até então não era do nosso conhecimento, na minha santa ignorância, que vocês já tinham. Então, é só uma questão de mais transparência. Eu não estou criticando, só estou dizendo que tem um capítulo novo nessa história. Vocês já tinham acertadamente o conhecimento da ilegalidade, que ninguém questiona. É ilegal, como o senhor falou, e acho que todo mundo concorda. É só a gente inserir mais um capítulo nessa história. Só isso, nada mais. A urgência veio, evidentemente, que o nosso estudo não tinha tempo. Não tinha tempo para a gente chegar ao final. Não tinha tempo. Não tinha. Eu descobri a legalidade, vamos estudar, vamos verificar, todo mundo. Aí tem o pessoal, o governo é assim, aí tem o pessoal lá dentro do governo: não, SEDAI é gente boa pra caramba, vamos mexer com o SEDAI não. Ou não, tem que tirar SEDAI não vale nada. Ou quer que faça uma autarquia, o governo é também assim. Até que a gente ia chegar na conclusão, veio o Ministério Público e fala: opa, vocês não têm mais tanto tempo como vocês achavam. O Ministério Público deu uma recomendação. Ali startou o relógio, a ampulheta, o tempo. Agora, a ilegalidade, igual o Bairro Amapá. O Bairro Amapá é legal. Eu estou lá estudando a ilegalidade do Bairro Amapá para resolver a questão do Bairro Amapá. O Ministério Público chama a gente lá. O resíduo sólido era legal. Você acha que nosso lixão aqui era legal? Nosso lixão era legal? Era ilegal. Só que nós fomos estudando a melhor maneira, até que o INEA apareceu lá. O Ministério Público meteu um ofício no INEA, o INEA foi lá e disse: não pode mais botar lixo aqui. Que dia que vai? Não, agora, amanhã não põe mais lixo. Não põe mais lixo. Se vire. Interditou. E lixão está lá há quanto tempo? Interditou. Então, tivemos que destinar o resíduo sólido a pagar para o aterro de Três Rios. Então, estamos estudando, hein? Nós estávamos vendo as possibilidades, estávamos estudando como íamos fazer. O esgoto todo colocado no Rio Paraíba. A Procuradoria de Petrópolis tem desde 2009 o inquérito civil público sobre destinação dos resíduos do esgoto, desde 2009. Nós temos determinação para ter feito a licitação dos ônibus, tem uma multa milionária aí que daqui a pouco vai ser executada contra nós, desde 1900 e nada lá, foi obrigado a fazer. Então tem muita coisa que a gente já está em estudo, mas o Ministério Público vem ou o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas vem e fala: você tem que fazer a execução das pessoas, está aqui. Você tem que fazer a execução dos ex-agentes políticos que devem ao município, está aqui. Tudo online. Agora nós somos fiscalizados online. Tem que mandar tudo para o Tribunal de Contas e eles verificam e mandam já uma determinação. Que o pessoal falou que o Tribunal de Contas só tem ladrão, os ladrões estão presos. Os que estão lá são uma faca. São todos concursados. Estão lá com substitutos e não fazem nada, só. E você tem que consertar, às vezes, coisa de 30, 40 anos em 30, 40 meses. Então, é difícil, mas é necessário. Então, nada que nós fizemos foi contrário à determinação do Ministério Público. Só que muitas coisas nós não esperamos o Ministério Público para ver a solução. Só que quando o Ministério Público determinou o fechamento do lixão da Barrinha, ele causou para o povo de Paraíba por que pagar? Por que pagar? 125 reais. Eles cobram 125 reais a tonelada do lixo vazado lá.
R$ 80 mil por mês. Se o Ministério Público fosse bonzinho e falasse assim, vamos fazer um TAC para daqui uns tempos, tá, né? Não, pagou, fechou. No outro dia, se vira. E aí se vira o povo que paga. Ao passo que nós estamos agora com notícia que aterros sanitários longe daqui cobram R$60, 50, 55. E por que esse bendito de Três Rios cobra esse preço absurdo? Porque só tem ele. Aí o Ministério Público acha assim, opinião, né? O Ministério Público falou assim, nós estamos fazendo bem pelo povo de Paraíba, te obrigando, de uma noite para o dia, a contratar um aterro, que tem que ser o de Três Rios, que é o único que tem perto. Aí o cara de Três Rios sabe da decisão do Ministério Público, e fala assim, não, só faço por tanto. Ele fez o bem ou fez o mal? Se o lixão está lá desde 1900 e Getúlio Vargas. Né? Aí nós agora estamos tentando, imaginando uma maneira de coletar o lixo, botar numa carreta e mandar esse lixo lá para economizar e pagar mais barato. Seropédica. Para seropédica, para pagar mais barato. Olha que vergonha para esse povo terrível. Se nós conseguimos fazer isso, estamos tentando. E o Ministério Público acha que fez o bem. Se ele tivesse chamado para conversar, falou, não, vamos fazer um TAC, vamos organizar, nós não estaríamos gastando R$80 mil por mês de onde não tem, então tem que pagar todo mês. Mas não está aumentando o passivo ambiental, tá, mas tem um passivo ambiental lá imenso, aquela montanha de lixo que está lá. Segundo o Ministério Público, nós temos que cavucar aquilo tudo, botar tudo dentro do caminhão e mandar para ele. Que faça isso? Nós estamos tentando não fazer. Mas a paralisação, então fazer o bem, às vezes não é tão fácil. Fez o bem interditando o lixão para o meio ambiente? Em tese, sim. Mas não poderia ter dado um prazinho a mais? Então, no caso da SEDAI, a gente estava querendo caminhar até uma melhor solução. O Ministério Público entrou no meio do circuito dando prazos. Aí esses prazos, foi ele que mandou. E quem mandou denunciar o contrato da SEDAI foi o Ministério Público. Porque a SEDAI é uma empresa estadual. Quem é que é o chefão dela lá no final das contas? Quem tem interesse que ela funcione? O governador. De quem nós dependemos. Você acha fácil chegar lá e falar assim, seu governador, me ajuda aqui numa coisa. E no outro dia fala assim, seu governador, sua SEDAI vai embora, a sua queridinha, você gosta tanto dela. Você acha que ele gostou da conversa? Você acha que o governador ficou feliz? Ou botou na... Aí o prefeito falou, não, o Ministério Público, evidentemente. Mas o Ministério Público, às vezes, ele ajuda. Às vezes ele atrapalha, mas ele não pode ser obedecido naquilo que ele está certo. Vou dar um exemplo sobre recomendação do Ministério Público que eu orientei que nós não vamos aceitar. Segundo o Ministério Público, o município não pode pagar shows onde haja um apelo de fé. Um show evangélico, um show católico, um show cristão, o município não pode pagar, porque o Brasil é um estado laico. O Brasil é um estado laico, sim, não é um estado ateu. Nós temos um estado que chama São Paulo, outro que chama Espírito Santo, outro que chama Santa Catarina. No segunda quinta-feira de junho tem o dia de Corpus Christi, que é um feriado exclusivamente católico. Dia 12 de outubro é feriado nacional, porque é um feriado católico de Aparecida, que é declarada generala do Exército Brasileiro, por um decreto de Getúlio Vargas. Então, o Brasil não é um país ateu, é um país laico. Não podemos fazer proselitismo, mas o Jamelão pode cantar subvencionado por verba pública e Iemanjá cantava no carnaval. Lá não é proselitismo? Não, lá é cultura. Então, eu respondi por um motor, não, senhor. Cultura só vai falar que São João é cultura. Então, São João é cultura.
É cultura. Mas não é laico? Mas não é laico, não, ele é laico, ele não é ateu. Na Coreia do Norte ele é ateu. Não, isso aí você está errado. É laico. Laico é uma coisa, ateu é outra. É separado. Não estou dizendo que é uma recomendação. Doutor, me permite? Agora não, estou terminando. Só quero despedir do senhor, é que eu estou com o tempo já liquidado. Eu queria lhe pedir desculpa pela aspereza de hoje. Não se preocupe. Eu acho que faz parte desse tipo de discussão. Vamos brigar muitas vezes. Eu fui grosseiro algumas vezes, o senhor me perdoa, tá certo? Mas eu peço a mesa para me retirar. Eu tinha um compromisso às 7 horas, estou super atrasado. E claro, estou aqui desde 11 horas, né? Espero que o senhor continue brigando, porque o senhor manso não serve para nós. Muito obrigado. E o nosso colega também aí, o Autarquia Futebol Clube, também. Meu parceiro, meu companheiro, gente. Ele é meu companheiro, fechamento. Só faltou chamar para mim ir lá sábado, lá em Levi Gasparinho, porque eu sou seu companheiro e você estava lá na praça sozinho e me chamou. Eu também. Isso que é companheiro. Aqui, eu só quero deixar claro aqui que eu não sou contra a A nem B. Eu sou um cidadão, que todo cidadão deveria estar aqui para correr atrás dos direitos. Se está lá um negócio lá, alguém vacilou, que seja punido. Nós estamos aqui... Deixa eu te falar sobre a questão da autarquia. No fim das contas, em algum momento, eu não sei qual, no final das contas, vai ter que ter uma autarquia para cuidar da água, esgoto aqui, eu e você sabemos disso. Agora, quando, como e de que maneira? Tá certo? Porque a autarquia, a média, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu e você tivéssemos um ancestral comum que deixou para nós de herança uma fazenda, lá no Pará. Aí eu falo para você, vamos criar boi no Pará, um alto negócio, dinheiro para caramba, e é mesmo. Aí eu falo, vamos botar 10 mil boi no Pará, beleza, dá 12 milhões, cadê os seus 6 milhões? Eu não sei onde está o meu. Então nós vamos ter que alugar a nossa fazenda para alguém, até que a gente possa botar os boi lá. O que nós precisamos provar para todos, não só para vocês, para todos, é por que e como vai ser feito, ou autarquia ou concessão, independente de audiência pública, técnica. E inclusive você está à disposição, secretário de Meio Ambiente, secretário de Obra, eu como procurador, o Lúcio X, que é mais esperto que nós tudo, né? Ele assina tudo, bota a gente para falar aqui e fica aí, ele está fugindo de algum lugar aí. Pode comparecer, pode marcar. Se você não tiver condições de falar durante o dia, pode marcar à noite, bate hora e bate local, que nós vamos enfrentar as questões. Tá bom, meu querido? Vai comigo. Falta 6 minutos aí. Mais alguém?